Agora a gente vai falar de lançamento oblíquo, ou seja, o lançamento horizontal ele parte de uma altura, no momento em que ele começa a cair, começa a aumentar a velocidade. No lançamento oblíquo, a coisa é um pouco diferente. Nota que aqui eu desenho um canhão. Aí, pensa o seguinte, bolinha do canhão está aqui, de repente, ela sai com uma velocidade inicial e ela vai indo. Quando ela está num certo ponto aqui assim, ó, concorda que essa velocidade é uma velocidade meio que tangencial, que ela vai tangenciando essa trajetória. Só que essa velocidade que vai tangenciando a trajetória, essa velocidade tangencial, é uma velocidade que é a soma de duas velocidades. Quais velocidades? A velocidade, olha só, aqui uma velocidade do eixo Y e uma velocidade no eixo X. Ou seja, aqui vai ter um V0x do eixo X, aqui vai ter um V0y do eixo Y. E vai indo, ó. Então, à medida que esse cara vai subindo, obviamente, essa velocidade vai diminuindo. Contudo, a velocidade na horizontal, ela vai permanecer constante. Tu lembra do papo do lançamento horizontal? Que eu disse que na horizontal era um MRU. Vale ainda. Aqui a gente está falando de um movimento uniforme. Então, essa velocidade é a mesma. Essa aqui ainda é a velocidade inicial do eixo X. Contudo, essa aqui já não é mais, é uma velocidade Y que diminuiu. Por que diminuiu? Porque para baixo eu tenho a aceleração da gravidade. À medida que ele vai subindo, o G apontando para baixo, vai fazendo um movimento retardado. A velocidade vai diminuindo. Bom, agora a gente vai desenhar exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de altura máxima. Por que é o ponto de altura máxima? Nesse ponto, o corpo ele para de subir. Só que vamos combinar, ele para lá no ar? Não para. Então tem que tomar cuidado. Lá no lançamento vertical para cima, eu falo para ti, qual é a velocidade no ponto mais alto? Tu fala, V igual a zero. Certo? Esse aqui é o lançamento oblíquo. Aí eu pergunto, cai numa prova, qual é a velocidade na altura máxima em um lançamento oblíquo? Não é zero, porque ele não para aqui no ar. Ele continua indo. Óbvio, aqui é um movimento uniforme, então aqui ainda existe uma velocidade. Que velocidade é essa? A mesma velocidade que tu encontrou aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou dividindo esse movimento em dois. Ele vai te dar só esse movimento aqui. Mas daí a gente vai usar funções trigonométricas e vai encontrar esse V0x e esse V0y. Vai ser dado um ângulo aqui pra gente. Vai ser feito assim no exercício. Considere um projétil lançado com um ângulo de, 30 graus com a horizontal. Aí a gente vai calcular V0x, vai calcular V0y. Por enquanto eu estou conversando contigo sobre movimento. Nesse ponto aqui agora, ó, quando ele passou, a velocidade em x vai continuar a mesma. Em qualquer ponto da trajetória, a velocidade em x continua a mesma. Contudo, agora, a velocidade em y passa a ser para baixo. Nesse ponto aqui, a velocidade em x ela é constante e a velocidade em y é igual a zero. Então, o que tu fala no ponto de altura máxima se alguém perguntar para ti qual é a velocidade na altura máxima do lançamento oblíquo? Tu fala que a velocidade é a componente x da velocidade, a velocidade do x, a velocidade horizontal, a velocidade dessa componente. Vy é igual a zero. Por quê? Porque ele para de subir, mas continua andando. Nesse ponto aqui a velocidade começa a aumentar,
Tem algumas propriedades que a gente vai discutir. E por último ele chega aqui, ó. Quando ele chega aqui, nesse ponto, ele vai ter essa velocidade para baixo e essa velocidade para cá. Essa aqui vai ser a velocidade x, essa aqui vai ser a velocidade y. Olha que curiosidade. Se tu vir aqui, e quiser saber quanto vale essa velocidade, o que tu vai fazer? Isso que tu pensou. Teorema de Pitágoras, olha, ó. V quadrado ali vai ser o V, eu vou colocar Vx, que é o mesmo, mais Vy ao quadrado, tá? Isso tu vai encontrar com Pitágoras, essa velocidade. Por quê? Porque essa velocidade aqui é a mesma que essa, e essa aqui é a mesma que essa. Algumas propriedades importantes nessa situação. Já falei para ti. Na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, aqui, movimento uniforme variado. Bom, coisas importantes. Ó, em um mesmo ponto, vamos colocar em uma mesma altura, tá? A velocidade é a mesma em modo na subida ou descida. Ou seja, se a gente calcula uma velocidade aqui, nesse ponto da subida aqui a velocidade, essa velocidade aqui ela vale mais 2 metros por segundo, essa aqui vale menos 2. Essa propriedade é da queda livre. Tanto na subida quanto na descida, no mesmo ponto a velocidade é a mesma em módulo. Bom, tudo isso tu está acompanhando, olha só, tu está acompanhando, eu tenho essas características todas na página 2 da aulinha, tem um se liga ali embaixo, tá? Que fala dessas características. No ponto mais alto a velocidade y é igual a zero, tá? Aí, na vertical, tanto na subida como na descida, a velocidade é a mesma, certo? Outras coisas importantes em relação ao ângulo, tá? Se perguntar qual é o ângulo de maior alcance, o ângulo de maior alcance para uma mesma velocidade é o ângulo de 45 graus. Porque se tu parar para perceber, tu vai ver que eu vou decompor com seno e com cosseno, com 45 graus, o seno e cosseno é o mesmo, então vai dar um maior alcance. Então 45 graus eu tenho maior alcance. Quando eu estou dando aula, em sala de aula, para os meus alunos aqui em Santa Catarina, eu gosto de, às vezes, contar uma historinha em sala de aula para fazer um gatilho de memória, né? Eu vou fazer o mesmo agora. Aconteceu numa gincana essa história, e na gincana teve uma prova que foi legal. Eles mandaram, a prova era fazer os alunos fazerem um avião, ficaram todos na quadra, numa linha, e tinha que jogar o avião que fosse mais longe, ganharia a prova. Então o pessoal fazia avião de todo tipo, né? E ela, aí caía, o cara fazia avião e voltava. Era muito engraçado. O menino, a gente ficava imagina um ginásio grande no colégio, arquibancada aqui, arquibancada ali, e eu assistindo, né? Aí o menino do terceirão fez o aviãozinho dele, olhou. Eu dava aula numa escola que o pessoal muito respeitoso chamava de Seu Jean. Aí ele olhou assim, me procurou, ele me achou e falou assim, Seu Jean, 45 graus, maior alcance. Ele jogou, o aviãozinho fez assim, ele foi, ele passou a trave e tum, na rede. Ninguém chegou até lá, o povo, uau! Aí eu, uau! Porque o guri lembrou da aula. Maior alcance 45 graus. E tem umas coisas legais. Sabe na matemática os ângulos complementares? O que acontece? Ângulo complementar, que é a soma da 90, dá o mesmo alcance.
Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, 30 graus, tá? Ó, 30 graus. Puf. E eu colocar aqui 60 graus, ó, aqui 60, aqui 30. O que vai acontecer, ó? Puf, alcance menor que 45, maior que 45. 60. Puf, cai no mesmo lugar. Entendeu? Por quê? Porque eles são ângulos complementares. Então, ângulos complementares, o alcance é o mesmo. Agora vamos lá. Como que eu vou calcular isso tudo? Primeira coisa que tu tem que fazer é olhar para esse movimento com dois olhinhos. Como assim com dois olhinhos? Ele vai te dar essa velocidade V0. Tu tem que decompor. Tu tem que encontrar a velocidade do eixo X. Por que encontrar a velocidade do eixo X? Porque daí tu vai dizer que o alcance no eixo X é a velocidade do eixo X vezes esse tempo aqui. O que é esse tempo? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Coloca aqui escrito, ó, tempo total. Essa equaçãozinha aqui é do movimento uniforme, nada mais é do que ΔS, velocidade vezes o tempo. Esse tempo total aqui qual é? Esse tempo total aqui é o tempo de subida mais o tempo de descida. Nesse movimento, a gente pode dizer que o tempo total é 2 vezes um tempo só. O tempo de subida, por exemplo. Por quê? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tu entendeu? Então, às vezes, em algumas situações, tu encontra o tempo para ele chegar na altura máxima, o tempo total é a ida e a volta. Bom, na horizontal é isso que eu vou trabalhar. Na vertical, por sua vez, eu posso encontrar o tempo de subida. Como que eu vou encontrar? Vamos lá. O tempo de subida. Tempo de subida. Todo mundo sabe que V é igual a V0 mais AT, o VVAT que a gente viu há pouco. Vou falar agora de queda livre, VVOJET. Vou dizer que VY, V0Y mais GT. Estou só customizando, tá vendo? Estou só customizando. Esse V0Y eu vou encontrar aqui. Como que eu vou encontrar V0Y? Eu vou dizer assim, ó. V0Y é igual a V0. Tá vendo que o ângulo está aqui? Tá vendo que o VY está aqui? Que desenho que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Ó. Eu tenho isso. Aqui, 30 graus. Aqui, V0. V0Y, V0X. Tá vendo que o V0Y está sem o ângulo? Continua a mesma vibe. Lembra das aulas anteriores? Sem seno, com cosseno. Ou tu pode pensar em cateto oposto pela hipotenusa. Muito bem. V0Y é igual a V0. Aham. Seno de 30 graus. Aí tu encontrou o valor do V0Y. Tu vem e coloca ele aqui. Mas calma que eu vou te dar um docinho. Olha só. No tempo de subida, lá na altura máxima, a velocidade y vale 0. V0y eu tenho menos g, porque o g está para baixo, ele está subindo. E aqui eu tenho o tempo de subida. Olha que gostosinho! Tempo de subida, joga para o outro lado, desce o g, é V0y sobre g. Professor, eu tenho que usar isso sempre? Não, tu pode usar o VVOAT e deduzir as coisas, mas isso aqui é o diretaço. Agora eu vou encontrar a altura máxima. Como que eu vou encontrar a altura máxima? Vou colocar aqui, ó, altura máxima. O que é a altura máxima? É aquele ponto lá. Como que eu vou encontrar a altura máxima? Torricelli. Vy quadrado, V0y quadrado mais 2GH. Torricelli customizado. Esse y, só para ficar bonitinho no eixo y.
Estou sendo bem formal, bem formalzinho. Agora vamos ver. O que a gente vai fazer mais aqui? Olha só, eu dei uma olhada na luz aqui, porque eu não sei porque hoje está com sombra. A gente vai ter que arrumar isso na próxima aula. Bom, agora vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu tenho, ó, no ponto mais alto, na altura máxima, VY igual a 0. V0y eu já encontrei. Isso aqui é um número já, é o número 20, o número 30, menos 2GH máximo. Eu estou deduzindo. Se tu não sabe o sinal, se tu está falando que para cima é positivo, o G aponta para baixo, ele é negativo. Eu estou calculando o tempo de subida, porque se ele vai e volta, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Aí eu jogo tudo para o outro lado, olha só, 2GH máximo é igual a V0y. Olha que barato! A altura máxima é igual a V0y ao quadrado dividido por 2 vezes G. Isso aqui é o ouro para encontrar a altura máxima. É o ouro, tá? Mas, na vertical, o que tu vai usar? VVOAT. S negócio 0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, que daí com a altura fica H0, V0t mais GT quadrado sobre 2. Porque na vertical é queda livre, MR/V. E na horizontal é um movimento uniforme. Agora, tá? Falta aqui, ó, por exemplo, decompor o V0x. Calma, agora a gente vai decompor o V0x. Quem é o V0x? V0x é igual ao V0. Aí tu sabe que o V0 tá com quem? V0x cosseno. De 30 graus. O que eu quero que tu entenda? Pegou com um ângulo, primeira coisa que tu faz, bota no eixo. Coloca na cabeça que a gente sempre trabalha no eixo X e no eixo Y. Quando está na diagonal, eu decomponho. Como que tu decompõe? Brincando com o que o prof te ensinou. Com o ângulo, tu escreve cosseno. Tu faz o desenho, tá? Com o ângulo, escreve cosseno. Tá? Sem o ângulo, escreve seno. Fechou? Agora o que a gente vai fazer? 5 exercícios bem danados pra gente pegar amanhã disso aqui. Fechou?